Estamos de volta com o Jornal Integração e como hoje é o dia em que celebramos a Proclamação da República, vamos saber um pouco mais sobre o contexto dessa data importante para a história do nosso país. 15 de novembro é a data que marca a proclamação da República do Brasil e o início da construção da democracia no nosso país, visto que mesmo depois da independência de Portugal, passamos por um longo período de monarquia. A data é um marco e é sempre bom lembrar que momentos importantes para a história do país, como esse, não acontecem da noite para o dia, e sim são resultados de muitos processos e movimentos que acontecem ao longo do tempo. Antes, por exemplo, da independência, já existiam movimentos. A gente pode lembrar da Conjuração Baiana, da Inconfidência Mineira, até chegar a culminar com o 7 de setembro, né, de 1822. Assim, a mesma coisa aconteceu com a nossa proclamação da República. Durante um período muito grande, de longo, né, extenso, de monarquia, a escravidão entra aí, né, em todo o contexto de sempre, né, desde 1532, aí permeando passando por todo o processo de construção mesmo da nossa nação, né. Então, assim é a proclamação da República. Revoltas, embates, né, visões diferentes de mundo. Isso não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Conservadores, liberais, né? Ao longo do tempo isso vai mudando um pouco a face de quem são as pessoas, mas são as pessoas que têm ideias diferentes, né? E que culminou então com um golpe. A gente tem que lembrar disso também, que foi um golpe, né? Então isso também é algo que está aí na nossa, vamos dizer assim, na nossa raiz, né? Do nosso país, essa questão das transformações vem através de golpes. Foi o primeiro só, né? Depois nós tivemos outros. Nosso período republicano ele é curto, né? Dentro da nossa história. E claro, a história não para. Diante de cada nova situação, é preciso adaptação. E a partir dessas transformações, novas ideias começam a surgir e movimentos ganham força. Vamos saber o que aconteceu logo após a proclamação da República no Brasil. A nossa primeira fase é chamada de República das Espadas. Por quê? Porque os nossos dois primeiros presidentes, né, foram generais, foram marechais, né? O Deodoro e depois Floriano Peixoto. E depois, durante 30 anos, a gente tem que lembrar que nós vivemos sobre uma república que foi apelidada de República do Café com Leite. Ou seja, era o revezamento entre dois poderes, entre dois estados, vamos dizer assim, né? Que eram São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo representa o café, Minas Gerais representa o leite. E isso era uma coisa que, se a gente for ver, não é nada republicano. Vamos pensar, né? O país não era só, e logicamente, ao longo do tempo, nós fomos ganhando os nossos limites, as nossas fronteiras, né? Elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, mas isso não justifica você manter o poder entre dois estados apenas, né? Se fosse algo mais democrático, aí a gente não pode nem falar em democracia, né? Que é uma coisa que praticamente não existia, né? Era um esboço. E todo esse contexto de coronelismos, né? De votos que foram pessoas que eram cooptadas a votar naquelas pessoas que tinham mais poder financeiro, que eram as pessoas que eram ligadas ao que a gente chama hoje de agro, né? Então, que eram os donos dos grandes latifúndios, donos de escravos. A escravidão demorou muito, né? Até o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, um ano antes, lembrando, da nossa proclamação da República, né? Em 1888. E de lá para cá, segundo o professor Gustavo, nosso período democrático foi muito curto. Surgimos de uma ditadura, depois nós passamos por esse período onde era a nossa política e a nossa economia era limitada a dois estados. Precisou-se de um golpe para sair vamos dizer assim, desse poder que era mantido apenas entre dois estados, né, que foi com Getúlio Vargas, e aí ao fim da República Velha, que a gente chama de República Velha, esse período, né, e o início do Estado Novo, que durou 15 anos dentro de uma ditadura, né, que de 1930 até 1945. E a gente coloca aí, dentro do contexto internacional, a Segunda Guerra Mundial, porque o Getúlio Vargas ele foi muito criticado até
por ter primeiro um flerte com o nazismo, né? E depois uma aliança que não deixou de ser importante, porque a nossa industrialização vem daí também. Então olha só como é que a história é, né? Ela é toda ligada, você não consegue separar alguma coisa da outra, as pessoas têm que pensar nisso. Lembrando que depois desse período nós tivemos um curto período de democracia, né? E nisso aí, ó, as mulheres foram ganhando o seu poder, né? Até o poder de votar, o direito de votar que elas não tinham, dentro de todo esse contexto que eu disse, né? As pessoas mais pobres, os analfabetos e por aí vai, que não era todo mundo, né? Não era sufrágio universal, né? Era limitado às pessoas que tinham dinheiro, às pessoas que tinham certo poder. E o Brasil seguiu alternando formas de regimento, muitas vezes por meio de golpes. Mais recente, passamos pelo período da ditadura militar antes de conseguir reconquistar a democracia. Da década de 1940, meados, até 1964, nós tivemos um período de democracia. Depois nós tivemos de novo mais um período de mais de 20 anos de ditadura militar, que foi a pior de todas, que é onde se caçaram os direitos políticos, é onde se instituíram os atos institucionais, né? Principalmente o AI-5, que é um dos mais lembrados, né? Mas não só ele, que caçaram os direitos constitucionais das pessoas, fecharam Câmara, né? Tiraram os direitos políticos, caçaram pessoas, mataram pessoas, desaparecidas até hoje, né? Tanto é que nós temos a comissão, né, para poder apurar tudo isso, anistia, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com a nossa Constituição Cidadã, né, que ela findou, vamos dizer assim, com esse período horrível que nós tivemos, e que nós temos hoje o orgulho de dizer que nós somos um país democrático, sim, né? Mas que a gente precisa também, cada poder, respeitar o seu espaço e para a gente ter uma certa harmonia, né? Lembrando que a democracia não é um regime que tudo se pode fazer, né? Muito pelo contrário. É democrático porque você tem seus direitos, mas você também tem os seus deveres e tem que respeitar o espaço uns dos outros. Por isso que a gente não pode esquecer de nada que nos aconteceu, né, com o nosso país, porque o que nós temos hoje é reflexo daquilo que nós fizemos lá atrás.